Olá, queridos. Boa noite. Que bom estar com vocês aqui. Estamos juntos, já transmitindo aqui. E enquanto o pessoal está chegando, você que tem uma Bíblia aí, eu quero que você abra no livro de Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Já vi que já tem algumas pessoas juntas aí. Que alegria ter você aqui comigo agora. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Nós vamos ter uma transmissão breve, embora cheia de amor e de carinho. Maria Thaís Souza Simões, boa noite. Sejam bem-vindos. As pessoas que estão chegando. Que bom estarmos aqui juntos, ok? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. Nós vamos falar um pouco hoje sobre algo que é o que nós queremos, né? É uma demanda do nosso coração. A situação que temos vivido hoje nos tem chamado a essa necessidade, que é como nós crescermos, como nós sairmos melhor dessa pandemia. Então, seja muito bem-vindo você que está aqui. O nosso cunho aqui, ele não vai ser médico, ele vai ser um cunho teológico, onde nós vamos aplicar alguns princípios bíblicos, né, alguns princípios também da psicologia, em como nós podemos crescer, como nós podemos nos desenvolver com tudo isso que tem sobrevindo sobre nós, e como nós podemos não só sobreviver, mas ainda mais e ainda melhor sairmos melhores, mais maduros, mais espirituais, mais saudáveis de tudo isso, ok? Então, eu quero ler o texto que está aqui em Coríntios. Eu vou começar com um texto de Coríntios, que está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ok? Eu vou colocar aqui na descrição os textos, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então, você pode abrir aí e acompanhar comigo. Diz assim a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com toda a tentação, dará o escape, para que a possais suportar. Vamos orar um pouco? Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos aplicar a Tua palavra agora, nesse momento, em nome de Jesus. Bem, você que é da Igreja Vida Nova, que está acompanhando aqui, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Meu WhatsApp está aberto aqui na Vida Nova. Tem também um chat, né? Vou estar gravando também aqui para poder transmitir para vocês. Inclusive, vou começar a gravar agora o áudio para disponibilizar também no grupo de transmissão. Hoje é dia 2 de julho de 2020. Nesse 2 de julho, nós estamos aqui juntos para poder celebrar aquilo que Deus tem para nós na palavra dele, aplicando essa palavra às nossas vidas. Nós que sabemos que vivemos tempos difíceis com a pandemia, mas podemos também crescer com tudo isso e nos tornarmos pessoas melhores. A proposta desse vídeo é crescer, é como nós podemos sair melhores dessa situação que está advindo sobre nós. Nós lemos aqui agora o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz que não sobreveio tentação sobre nós maior do que nós pudéssemos suportar, porque Deus manda, juntamente com cada uma delas, que não vem de Deus. A palavra de Deus diz em Tiago, você pode abrir se quiser aí rapidinho, na carta de Tiago, capítulo 1, diz: Meus irmãos,
tende grande gozo quando passardes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Inclusive, esse foi um dos textos que eu trabalhei com vocês essa semana. Versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, amados, o que o Senhor está nos dizendo é que as tentações que vêm sobre nós, elas são humanas. Porque nós temos certos desejos, certas necessidades humanas que transcendem a saúde. Bem, a carne, nossa, não estou falando do corpo agora, estou falando da carne, que é uma tendência para o pecado que nós herdamos de Adão. O único ser humano que nasceu depois de Adão sem essa tendência foi o Senhor Jesus, porque ele, embora fosse gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, e tivesse uma descendência humana de Adão, espiritualmente falando, ele não herdou de Adão o pecado. Por isso que ele, em teologia, é chamado do segundo Adão, aquele que veio sem pecado. Assim como Adão veio sem pecado, Jesus também veio sem pecado. Mas nós, que nascemos com essa semente do pecado, com essa raiz do pecado em nós, desenvolvemos o que nós chamamos de teologia de carne. Não confunda carne com corpo. Inclusive, na Bíblia, existem palavras distintas. Sarx e soma. Soma é usado para corpo e sarx, usado para carne. Nem sempre a palavra é empregada com esse zelo teológico por causa do contexto. Mas, geralmente, quando se usa sarx, está se falando da tendência humana para o pecado. Bem, Jesus foi humano, mas ele, como era Deus também, 100% Deus, 100% homem, não herdou essa tendência para o pecado. Ele tinha um corpo, ele tinha uma alma, um espírito, mas ele não tinha a tendência para o pecado. Então vamos aqui. Queridos, eu tenho visto, ouvido, tanto de ovelhas como de pacientes, de amigos, como tem sido difícil administrar essa situação que nós temos passado com a pandemia e como nós temos sido tentados. Como nós temos sido tentados, o telefone tocou natural, né? Quando é ao vivo, é assim. Como nós temos sido tentados a retroceder. Como temos sido tentados a abrir mão, a se esquivar daquilo que Deus tem para nós. Vou mandar uma mensagem para minha tia aqui que me ligou, dizer: olá, tia. Olá, tia, estou ao vivo aqui no YouTube. É só apertar esse link que você recebeu e vai entrar para poder me ouvir ao vivo. Te amo. Bem, vamos lá. Então, continuando. Nós temos passado um tempo de grande desafio para que nós possamos crescer como pessoas, crescermos espiritualmente. Então, eu estava falando com alguém esses dias e eu disse assim, olha, eu fiz uma anedota, uma ilustração, que é mais ou menos a seguinte. Imagine que estamos como que recebendo uma martelada, uma pancada. A pandemia tem sido uma pancada em todo mundo. Todo mundo está recebendo uma grande pancada, um grande golpe que estamos sofrendo. É verdade que isso é natural. A Bíblia diz que a partir do pecado adâmico, nós herdamos o pecado. E o pecado gera morte. Então é natural que hajam doenças, hajam enfermidades, hajam pandemias. Isso não é a primeira vez que acontece. Mas vamos olhar não só como algo de ruim que está acontecendo conosco. Veja bem, isso que está acontecendo é muito poderoso, é muito forte, é muito intenso. É como essa martelada, como essa raquetada, como essa pancada que nós estamos recebendo, que está acontecendo conosco nesses últimos dias. A pergunta é: como eu posso aproveitar dessa pancada, desse golpe, dessa força que está vindo sobre nós? E como eu posso transformar isso em algo que vai me fazer alguém melhor, alguém mais maduro, alguém que sai melhor de tudo isso? Bem, o texto que nós lemos de Coríntios diz que não vem situação sobre nós
que junto com ela não venha o escape, o livramento, a estratégia. Eu não sei você, mas eu que já vou fazer 40 anos, embora não pareça, eu lembro que eu assisti um seriado chamado MacGyver. Não sei, deve ter aí pelo YouTube. Eu sugiro que você assista. Os episódios mais antigos, então, eram melhores. E o MacGyver era um cara que ele sempre, em toda situação, ele conseguia encontrar recursos para enfrentar qualquer problema. Era um relógio que ele desmontava, era um clipe de papel que ele desmontava uma bomba atômica. E ali, naquela fase, eu me encantava com aquilo e eu dizia o seguinte, olha, me parece, então, que todos os ambientes vão trazer uma resposta satisfatória para o problema que enfrentamos. E isso virou uma espécie de estilo de vida para mim. Eu sempre que estou numa situação difícil, eu olho para os lados e digo, aqui deve ter alguma forma para que eu saia dessa circunstância, situação adversa. E até hoje tem dado certo. Se você procurar direito, no meio da tribulação, no meio da dificuldade, sempre vai haver um escape. E bem, pode até ser que você não encontre o clipe para desmontar a bomba atômica que você tem passado na sua vida. Mas falando espiritualmente, principalmente da situação, sim, o próprio Deus, ele não providenciou a tentação para você. Nós acabamos de ler em Tiago 1 que Deus não nos tenta. O que Deus providencia não é a tentação. O que Deus providencia é o escape. Deus sempre vai nos trazer uma forma de nós sairmos da situação adversa e ainda termos ganhos através delas. A pergunta é, como eu posso ganhar, crescer, apesar das situações adversas que tenho enfrentado? A despeito de nós termos pessoas que têm morrido até, para aqueles que não estão tão graves, pelo menos, e até para os que estão muito graves, se de repente alguém está me ouvindo, sabe que passou, atendi pessoas, eu tive pacientes que passaram pela situação do Covid, e eu aprendi e fiz eles também crescerem mais ainda com as lições que eles aprenderam. Um dos pacientes disse, Tiago, eu tentava respirar, e eu tive que meditar muito e me concentrar muito, porque você respira e o oxigênio não lhe oxigena. Você tem ar nos seus pulmões, mas você não aproveita deles. Eu disse, que situação difícil, né? Ele falou, eu tive que encontrar uma força e tirar uma força de onde eu não tinha. Olha que coisa forte, que coisa bonita. Eu tive que tirar força de onde não tinha. Em situações adversas de calamidade, nós aprendemos essa engrenagem poderosíssima que é tirar força da onde nós não temos. A própria Bíblia diz, diga ao fraco, sou forte. Diga ao pobre, rico estou. Então, o sobrenatural de Deus, ele acontece, ele se aperfeiçoa no meio da nossa fraqueza. Então, se existe esse golpe, essa pancada que nós estamos recebendo, que é o Covid-19, todas as suas consequências sociais, morais, espirituais que temos vivido, a questão é como eu posso aproveitar essa força e transformar ela em algo de crescimento para a minha vida. Então, queridos, a ideia é usar, aproveitar essa energia, essa força, esse golpe, essa obrigação que nós estamos tendo que lidar com ela para crescer. Quantos de nós pediram mais tempo? Quantos de nós pediram mais tempo com a família? Quantos de nós pediram mais tempo com os filhos? Eu lembro que um amigo, um colega de trabalho, quando eu trabalhei na escola, eu trabalhei 8 anos em escola, e uma pessoa muito amada e querida, ele disse assim, Tiagão, como eu queria ter mais tempo para poder curtir minha família, como eu queria ter 1 hora ou 2 em casa. Com certeza, ele está tendo esse tempo agora em casa. Muitos de nós fomos obrigados a ficar em casa, outros tiveram que todos os protocolos de cuidado, sair para trabalhar, e outros tiveram que trabalhar em casa, como eu tenho feito. O que eu tenho tirado de ganho com essa situação? Se vem uma martelada sobre nós, preste atenção nisso. Cabe a nós tirar o dedo de debaixo do martelo e colocar algum prego para que esse martelo venha a ser aproveitado, para que esse golpe venha a ser aproveitado. Minha mãe está falando aqui no Rio Grande do Sul, teve o ciclone bomba. Nós oramos e a nuvem de gafanhotos foi para longe. Glória a Deus por isso. Mas a pergunta é, como eu posso crescer em meio a tudo isso? Como eu posso me tornar ainda melhor em meio a tudo isso?
Coloque um prego embaixo do martelo que está batendo sobre a sua cabeça. Eu, pessoalmente, vou compartilhar com vocês. Eu amo a ideia de acordar cedo e venho há alguns anos trabalhando isso. Nunca filei um compromisso, não que eu lembre, por causa de acordar cedo. Eu acordo e cumpro meu compromisso. Quando tenho um paciente, quando tenho que cuidar de uma ovelha, quando eu tenho que trabalhar. Mas eu queria acordar mais cedo. Eu há muito tempo que queria acordar às 5 da manhã. E eu queria tanto isso. E eu comecei a pensar sobre isso, me organizar sobre isso, comecei a orar sobre isso. E hoje, depois da pandemia, quando dá 4h45, antes do despertador, eu acordo. Eu acordo e às vezes fico orando na cama, esperando das 5 horas, ou até me levanto antes. Faço um alongamento, vou tomar um banho. Depois venho aqui nesse lugar que eu estou, leio a palavra de Deus, preparar devocional para mandar para vocês. Eu estou tão feliz de ver pessoas que têm ouvido no carro e no trabalhar. Tem pessoas que estão mandando para outros grupos. Tem pessoas que estão enviando para parentes. Eu estou tão feliz de saber que a minha vida está podendo abençoar outras pessoas. Bem, antes da pandemia eu não fazia isso. E agora estou fazendo. Estou sendo tão abençoado e abençoar vocês. Claro, através da bênção de Deus sobre a minha vida. Então, eu já tenho esse legado. Mas aí, depois das 5 horas que eu levanto e busco a Deus e vou e mando uma mensagem para você pelas redes sociais, e logo teremos o Telegram, onde vou botar todo o conteúdo e vai ser o verdadeiro arquivo de tudo isso. Vamos também alimentar a página www.vidanovaetabuna.com.br com esse material que estamos fazendo, com link para o canal do YouTube. Às 6 da manhã é hora de estudar inglês. Eu já há algum tempo tento estudar inglês de forma mais sistemática. E já que eu acordo às 5 e cumpro meu compromisso de fazer meu devocional, mandar para vocês o conteúdo devocional, então eu resolvi contratar um professor de inglês. Às 6 da manhã, o Mets está comigo ao vivo para nós estudarmos inglês. Eu estudo inglês até às 7 da manhã. Ah, mas eu não posso, é muito caro. Use um canal do YouTube. Existem milhares, talvez milhões de canais com aulas gratuitas. Quando dá 7 horas, eu vou fazer minha atividade física e corro um pouco, sempre ouvindo um livro, é claro, para não perder tempo. Depois eu volto, como rapidamente e sento para trabalhar. Eu começo a trabalhar antes do sol e eu trabalho até depois do sol. Eu ainda estou trabalhando aqui agora com vocês, e o sol já se pôs. E amanhã de manhã eu vou levantar e vou dizer, Sol, te ganhei de você mais uma vez. No que você tem crescido? Do que você tem se afastado? Como você tem se purificado para viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Em psicologia, nós temos um conceito que chamamos, na verdade, um diagnóstico, um transtorno, chamamos síndrome do estresse pós-traumático. O que é a síndrome do estresse pós-traumático? É uma consequência danosa de algum estresse que nos machucou tanto, que nos trouxe uma espécie de resposta automática a algumas circunstâncias parecidas com aquela que nós passamos na situação do estresse. E por que é chamada síndrome? Porque aparece de várias formas da vida do sujeito, sinais daquele pavor que ela passou, daquele estresse, daquela situação da vida dela. Então, o que acontece, via de regra, quando nós passamos um trauma muito grande, uma dor muito grande, e nós não a tratamos, nós desenvolvemos, isso é muito comum, muito mais comum do que se pensa, essa síndrome chamada síndrome do estresse pós-traumático. Mas eu fiquei sabendo, e eu fiquei muito encantado quando eu vi alguém dizendo isso, o pessoal de psicologia positiva, dos quais eu gosto muito de ler, tem vários autores, eu podia citar alguns, Mihaly Csikszentmihalyi, vários, o próprio Daniel Goleman fala também um pouco, e alguns autores brasileiros também. E é muito interessante que eu posso também aproveitar uma situação de dor e estresse para ficar melhor? Eu posso aproveitar uma situação de dor, estresse e dificuldade para desenvolver um crescimento pós-traumático? Sim. Eu fiquei encantado quando descobri esse novo conceito. Nós sempre pensamos em trauma e síndrome do estresse pós-traumático, mas e o crescimento pós-traumático? Será que nós não deveríamos observar que sim, existem situações na vida que nos fazem crescer através da dor, quando essa dor é ressignificada, quando essa dor ganha um sentido? Eu tenho trabalhado isso com muitas pessoas e tenho visto muitas desenvolverem essa resiliência. Mas hoje nós vamos além da resiliência. Mas vamos ficar nisso por hora.
Quando nós temos uma dor, um sofrimento, uma circunstância que nos traz um constrangimento, uma dor, uma situação de aperto, qual a reação que nós damos? Qual o sentido, qual o significado que nós damos àquela dor? Quando nós temos uma dor e nós não colocamos um significado, um sentido nessa dor, nós agimos passivamente, se é que eu posso chamar isso de atitude, mas sim, a passividade é uma escolha, é uma atitude. Então vem o sofrimento. Bem, a dor, ela é inevitável, ela vai acontecer conosco. Se há pecado, há dor. E como nós eventualmente pecamos, embora, como eu tenha dito em uma das devocionais recentes, que a dor, ela é algo inevitável, depois do pecado, a alma que pecar, essa morrerá. É o que a Bíblia diz. Então, salvo Jesus, que morreu de forma martírica, voluntária, sacrificial, inocente, todos nós demais morremos por consequência do pecado original e do pecado que nós carregamos. Embora lavados e remidos pelo sangue de Jesus, o que nós devemos acostumar com a ideia, salvo se Jesus voltar antes, é que nós vamos morrer um dia e devemos estar bem preparados para isso. Bem, a morte, então, ela é inevitável. A dor é inevitável. Mas o que é evitável é um sofrimento demasiado. Quando nós colocamos um sentido, quando nós colocamos um propósito na dor, ela deixa de ser sofrimento exclusivamente e passa a ser sacrificial. Quando eu coloco um propósito na dor, quando eu coloco um prego embaixo do martelo e tiro o meu dedo, eu tenho um legado, eu tenho uma consequência, eu tenho um aprendizado. Ora bolas, eu vou poder dizer daqui a uns anos que me esforçava muito para acordar cedo, e embora trabalhe muito, eu trabalho normalmente 12, 13 horas por dia, mas eu gostaria de acordar mais cedo para buscar a Deus, para poder ter uma disciplina de acordar mais cedo. E eu vou poder dizer, eu depois da pandemia, naturalmente acordo antes das 5 horas. Eu vou poder dizer, depois da pandemia, eu acordo e tenho um tempo com Deus e compartilho isso nas redes sociais. Eu vou poder dizer que eu finalmente me dediquei, como nunca, ao estudo da língua inglesa, para que eu possa ter acesso a mais conteúdo, mais livros, mais conhecimento, mais entendimento, para poder trazer para vocês. Eu vou poder dizer que meu casamento melhorou. Eu vou poder dizer que minha relação com a minha filha melhorou. Eu vou poder dizer que minha relação com a igreja de Jesus, a qual dos maiores significados da minha vida melhorou. Eu estou lendo um livro maravilhoso, recomendo para vocês, que chama Comece pelo Porquê. Eu vou compartilhar isso provavelmente no próximo Talmidim. Eu estava estudando sobre motivação, porque, irmãos e amigos, eu diria para vocês que a grande maioria das pessoas que procuram atendimento como coach ou como terapia ou atendimento pastoral, elas estão passando por alguma dificuldade com automotivação, estão passando por alguma dificuldade em como continuar, como trilhar a carreira, como chegar aonde ela sabe que foi eleita, predestinada, que foi abençoada para chegar. E eu queria desenvolver algo que fosse além de uma palavra motivacional ou de empurrão. E eu construí um diagrama, e vou compartilhar isso com vocês, já tenho compartilhado com alguns clientes, e eu quero compartilhar com as pessoas mais importantes para mim, com minhas ovelhas, com meus irmãos em Cristo. A motivação, ela não pode ser somente mirando aquilo onde eu quero chegar. A motivação, ela é um híbrido da onde eu estou e para onde eu quero chegar. A motivação verdadeira que leva a gente, de fato, a algum lugar adiante, como a palavra diz, de glória em glória, de fé em fé, ela é uma mistura, é uma amálgama, é um híbrido de valores, daquilo que importa para mim, daquilo que eu fui constituído, e aí entram valores morais, espirituais, sociais, pessoais. É aquilo que me empurra, é uma mola que me empurra. Mas o empurrar, o ser empurrado somente é desgastante. Então, nós temos e devemos ter também aonde queremos chegar na visão, no propósito, algo que nos puxa. Então, se nós temos algo que nos empurra, que são nossos valores, eu vou falar mais profundamente sobre isso na semana que vem, e eu tenho algo que me puxa lá na frente, se eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, no nosso caso, se eu sei que eu vim de Deus e para Ele vou retornar, esse porquê que parte de onde eu vim e para onde eu vou, como dizia o Nietzsche, que mesmo um relógio quebrado pode estar certo 2 vezes, mesmo o Nietzsche ateu, ele acertou algumas vezes quando disse que quando nós temos um bom porquê,
nós providenciamos um como. O que é o como? O como é simplesmente o caminho entre o porquê dos valores e o porquê da visão, de onde nós queremos chegar. O que é a visão? A visão é um fragmento, é uma imagem, é uma foto de um filme que eu posso viver se, enquanto eu cumpro minha missão, eu respeito os meus valores. O problema é que muitos de nós, irmãos, que tem o Espírito de Deus dentro de nós, somos, como diz o Dr. Alain Ribeiro, verdadeiros tubos, onde nós só servimos para comer e para ir ao banheiro, para pagar contas. Eu quero desafiar você a ir além da resiliência. O que é a resiliência? A resiliência é um conceito que é trazido da engenharia e da arquitetura, onde alguma coisa recebe um impacto e volta ao estado original. É como uma esponja, como uma viga de aço. Ela recebe um impacto e ela volta ao estado original. Isso é resiliência. Em 1 Coríntios 10, 13, nós lemos que o Senhor providencia um meio de nós sairmos da situação de tentação. Ou seja, nós temos como voltar à situação anterior a um problema. Mas eu quero dizer algo do próprio Deus que vai além disso. No texto de Coríntios 9, você vai voltar só alguns versículos. Coríntios 9, 26, diz assim: Pois eu assim corro, não como quem corre sem meta. Assim combato, luto, não como quem está batendo no ar. Antes eu subjugo o meu corpo e reduzo ele à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Olha o que Paulo está falando, que coisa maravilhosa. Eu não obedeço ao meu corpo. Eu não obedeço ao meu corpo quando ele quer pecar, quando ele quer comer demais, quando ele é glutão, quando ele é pornográfico, quando ele é preguiçoso. Não. Eu subjugo o meu corpo. E ele usa uma metáfora aqui dos tempos dos Jogos Olímpicos, que era o contexto de Paulo. Já existiu boxe aqui nesse contexto de Paulo. E é como se Paulo dissesse: eu não fico esmurrando o vento, não. Eu só bato com propósito. Eu só soco com propósito. Eu não corro a maratona à toa, não. Assim como atleta, ele cita em outro texto, corre em vista de ganhar a coroa que lhe está proposta, assim eu corro com propósito. Qual propósito nós temos dado à nossa dor? Qual propósito temos dado a esse matar um leão por dia? A Bíblia diz que basta o seu mal a cada dia. Nós temos enfrentado questões muito difíceis. Mas qual propósito temos dado a tudo isso? Ou será que sua vida ainda é sem propósito? Desculpa eu estar exaltado assim, é porque vejo muitas pessoas como zumbis andando nas ruas. A Bíblia diz que Deus preserva em perfeita paz aqueles cujo tem um propósito firme. A Bíblia diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam ao seu favor, até essas aparentes tentações. Se você coloca um propósito de vencê-las, de superá-las e ganhar, como diz em Tiago, paciência, você vai ser uma pessoa imparável. Você vai ser uma pessoa, como já disseram sobre o meu pastor Renato, uma pessoa que tem uma turbina nas costas. O que esses males desse século têm feito a você? O que esses males desse século têm feito ao seu casamento? O que esses males desse século têm feito à sua vida financeira? Queridos, quando nós não colocamos um propósito na nossa dor, sabe o que acontece? Sofrimento, adoecimento, embotamento afetivo. Mas quando nós colocamos um propósito na nossa dor, nós transformamos a dor em sacrifício, como Jesus fez. Ele estava diante de uma grande dor que não era sua morte física. Ele estava diante da maldição que era nossa. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras somos sarados. A Bíblia diz que ele se fez maldito, sendo puro, sem pecado. Se fez maldição por nós. A vergonha, o vitupério da cruz, aquela fraldinha que os quadros, que as imagens trazem de Jesus, aquilo é uma licença poética para não ficar difícil uma criancinha ver Deus nu na igreja ou na literatura, mas a gente sabe que ele ficou nu pendurado na cruz. E pior de tudo,
O Pai teve que romper com Jesus na cruz, porque não há comunhão entre luz e trevas. E Jesus teve que conhecer as costas do Pai, para que nós permanecêssemos diante da face dele. Jesus teve que conhecer as costas do Pai, para que hoje nós pudéssemos, como dizem Hebreus, entrar com ousadia e permanecer na presença do Pai. Qual propósito você tem dado à sua dor? Muitos de nós nem chegaram à resiliência. Muitos de nós nem conseguem se manter bem. Quiçá o que eu vou sugerir agora. Existe um livro que é meu próximo livro. Eu estou acabei hoje de ler o Comece pelo Porquê. Super recomendo. E estou lendo alguns outros livros, mas eu vou começar a ler, provavelmente hoje, O Antifrágil. É um livro extenso, mais de 700 páginas. Espero ler logo para poder trazer para vocês algo desse livro para vocês. E no livro Antifrágil, o autor traz uma ideia extraordinária. E que eu me identifiquei muito com isso, porque, modéstia à parte, eu tive uma ideia parecida também, não tenho vergonha de dizer isso, até porque eu acredito que Deus me inspira, não como os homens de Deus que foram inspirados para escrever a Bíblia, claro que não, mas Deus me traz muitas ideias, Deus me faz criativo. E assim como eu cresci muito no livro Comece pelo Porquê, vi algumas ideias que eu já tive ali, mais bem organizadas, é claro. A ideia de antifrágil é algo que vai além da resiliência. É claro que nós devemos reconhecer a nossa fragilidade, isso é força. Já preguei sobre isso na igreja. A Coragem de Ser Frágil, um livro lindo, li, recomendo para vocês. A Coragem de Ser Imperfeito, perdão, livro maravilhoso, li recentemente. Fala que nós temos fragilidade, sim, devemos admitir que ela existe para conseguir vencê-la. Mas o conceito de antifrágil, ele vai um pouco além. A ideia de antifrágil é a ideia de que nós podemos ser, repare isso, aperfeiçoados pelo sofrimento. Claro que nós não devemos buscar o sofrimento. Isso é masoquismo. Isso não é saudável, isso é patológico. O que nós devemos é reciclar, aproveitar, transformar, ressignificar o sofrimento. Muitas pessoas que trazem traumas muito duros, que influenciam muito negativamente as suas vidas, elas, para serem curadas, têm que ir lá nesse momento de dor e entender que, na verdade, elas foram livradas de algo pior. Entender que, apesar de nós não podermos ser gratos por alguns fatos terríveis que nos acontecem, a palavra de Deus diz que nós não devemos perder a gratidão. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar o crescimento que algumas dores nos trazem. Devemos continuar gratos, apesar das circunstâncias. Apesar daquela circunstância de dor que nos trouxe tanto constrangimento, a gratidão não deve sair de nós. Mesmo que nós não possamos ser gratos, por exemplo, por um estupro, que grosseria dizer algo assim. Uma mulher ou um homem não podem ser gratos por terem sofrido um estupro, mas eles não devem perder a gratidão da vida, mesmo com um infortúnio tão grave como este. Porque quando eu perco a gratidão, eu sou inflamado por um sentimento de revolta, de amargura, de fraqueza, onde eu vou começar a acumular todas as dores, todos os sofrimentos, e tudo vai me remeter àquela situação de dor, e eu nunca vou conseguir ser liberto dela. Por isso que devemos aplicar o perdão para sermos libertos de uma situação que ainda nos aflige. Quando nós liberamos o perdão, quando nós nos entregamos ao perdão, quando nós usufruímos desse milagre que é o perdão, nós resolvemos deixar de carregar aquela dor, aquele saco de vísceras podres que continuam nos fazendo mal. O perdão não tem nada a ver com concordar com o mal que nos fizeram. Que maravilha se você aproveitar essa situação de pandemia, de dor, para usufruir do perdão, da bênção do milagre do perdão. Perdão
Não é você dizer, ok, tá tudo bem, eu não quero que essa pessoa pague por isso. Até porque a vingança pertence a Deus. Deus é a melhor pessoa para poder trazer a cada um a consequência pelo seu erro, ou o perdão com consequência. Quando você perdoa, você não concorda com o que aconteceu. Você resolve parar de sofrer com aquilo que lhe fizeram. Não perdoar é tomar o veneno e esperar que o outro morra. Estamos vivendo um tempo de uma grande tribulação sobre a terra. E como nós podemos reagir a isso de forma a crescermos? Como nós podemos usar essa situação para sairmos melhores disso, queridos? Eu quero sugerir para você que você use o perdão ao outro, o perdão a si mesmo, Tempos de deserto são maravilhosos para nós podermos ressignificar algumas coisas. Então, como nós vamos aproveitar a dor? Nós devemos, recapitulando um pouco do que eu já disse, entender que existe sim síndromes, reações naturais, fisiológicas, orgânicas, cerebrais, neurológicas, a dores que nós passamos. Então, nós sofremos uma dor, um golpe, e criamos um gatilho de dor, onde nós passamos situações parecidas e aquilo nos leva a uma sensação de reação, de fuga, de esquiva, e ficamos frágeis. Mas quando nós conseguimos dar um sentido à dor que nós passamos, quando nós conseguimos transformar aquela dor em crescimento, por exemplo, eu lembro que uma coisa que marcou muito a minha vida foi quando eu fui convidado por um primo meu, Gilberto, que eu amo muito, aí no Hospital do Câncer. Eu estava recém-convertido, tinha voltado para Jesus há pouco tempo, no final da minha adolescência. Eu fui convidado pela minha avó e pelo meu primo a ir ao Hospital do Câncer em Salvador para levar uma palavra de esperança. Quando chegamos lá, não nos deixaram entrar, naturalmente. Muitos cristãos evangélicos envergonham o evangelho quando eles dizem para as pessoas para pararem de tomar remédio. Que ignorância! Quando dizem para as pessoas, você não precisa da quimioterapia, Deus vai te curar. E por bobagens como essa, nos proibiram de entrar ali. Mas, glória a Deus pela vida daquela mulher. A mulher do balcão disse para nós assim: que tal vocês irem nas casas de apoio, onde as pessoas fazem um tratamento? E nos deu o endereço dessa casa de apoio. E lá nós fomos. E quando chegamos lá, vi cenas dantescas. Eu vi pessoas com situações de enfermidade, com câncer, que eram muito dolorosas. Eu vi crianças com uma macrocefalia, com uma cabeça tão grande, que, assim, sem nenhum humor negro, irmãos, com muito temor e respeito, pareciam aqueles personagens do filme Alien. Era muito feio, era muito dolorida a situação deles. Pessoas com tumores enormes. E ali nós, com muito amor, tocamos aquelas pessoas, oramos por aquelas pessoas. E nós pregamos a palavra de Deus ali. Eu lembro que naquele dia, no final, eu preguei a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. E foi muito legal, porque no final, quando eu falei, quem quer ter um compromisso com Jesus? Quem quer, a partir de hoje, ter uma experiência onde você não é mais alguém que ama ou só respeita Jesus, mas você quer ser salvo por Ele? Porque Jesus só é Salvador daqueles que é Senhor. Quem quer entregar a sua vida a Jesus? E eu lembro de 10, minha avó disse que foram quase 20 pessoas que receberam a Jesus. Foi lindo aquele dia, e por muitos anos fizemos aquele trabalho, que não foi só da pregação da palavra, mas também de beneficência com aquelas pessoas. Mas como nós fomos para lá? Porque esse meu primo, Gilberto, tinha perdido seu pai recentemente por um câncer na cabeça. O que é isso? Isso é mais que resiliência. Isso é mais do que não se revoltar com Deus e voltar a ser um bom filho para a mãe que lhe restou. Ele foi além da dor dele. Ele foi além da dor dele e transformou a dor que poderia fazê-lo revoltado com Deus. Ele disse, não, agora eu vou amar as pessoas que têm câncer e vou levar a palavra de salvação e esperança para essas pessoas. A pergunta é, o que você faz com a sua dor? O que você faz com a sua vergonha? O que você faz com a sua limitação? O que você faz? Irmãos, quando nós começamos a amar e fazer o bem, o céu é o limite. Quando você começa a abençoar as pessoas, Deus traz para você e você consegue ir muito mais longe do que você já começou. Eu lembro que quando nós fomos ali, há muitos anos, visitar a casa do SOS Criança, na Nova Califórnia, em Tabuna, eu fui fazer uma visita às crianças. E quando eu cheguei lá, eu fiquei muito indignado, porque eu vi muitas crianças, comendo pipoca com suco artificial, com suco de saquinho, daquele mais barato.
E quando eu vi aquela cena, eu fiquei muito triste e revoltado. Eu entrei no meu carro e quando estava saindo de lá, eu pensei, que absurdo, como que os governantes podem deixar uma situação dessa? Eu acredito que Deus fala conosco. Claro, sempre que Deus falar com você, experimente o que você ouviu pela palavra. Tem que combinar com a Bíblia, senão não foi Deus. Porque a própria Bíblia diz que a palavra de Deus separa alma e espírito. Então, o que Deus me falou condiz com a palavra de Deus. Então, acredito que foi Deus. E quando estava saindo do carro, revoltado, e disse a Deus, como o Senhor deixa isso acontecer? Não revoltado com Deus, revoltado com as autoridades. Que absurdo, Senhor, isso acontecer. Então Deus falou no meu coração. Por que você está reclamando? Eu entreguei os meus pequeninos à igreja. Minha mente abriu. Disse, meu Deus, é verdade. Lá em Isaías diz que o jejum que eu quero é que as crianças não padeçam de fome nas esquinas. Então eu fui para a igreja e falei, irmãos, se a igreja não conseguir levantar, uma igreja pequena, nossa igreja nunca passou de 50 membros, às vezes mais visitantes ou menos, mas por cerca de 40, 50 membros. Eu disse, irmãos, a partir de hoje, todo mês vamos levar 100 litros de leite longa-vida para o SOS Criança. Eu lembro que no dia do meu aniversário eu disse, eu quero presente, eu quero uma caixa de leite longa-vida. Eu lembro que naquela época o leite era por volta de R$1 e alguma coisa, ou R$2. E nós começamos a levar os 100 litros de leite. Só que aconteceu uma coisa, os 100 litros de leite começaram a sobrar para o outro mês, porque vinham outras doações. E resumindo a história, eles me ligavam e falavam, pastor, dá para ser feijão? Pastor, dá para trocar por arroz? No final das contas, até que o Ministério Público interviu e fechou o orfanato, nós levávamos o supermercado de um orfanato da cidade de Itabuna. Como isso é possível? Como uma igreja pequena podia fazer aquilo? Aleluia! Porque nós resolvemos transformar aquela dor em algo maior. E como eu cresci com muita dignidade, mas numa casa muito pobre, e eu vivia de doações, a minha história de sofrimento foi transformada em bênção para aquelas crianças. Em breve lançaremos o projeto das cestas básicas. Bem breve. Fique atento para poder ajudar também. Mas vamos lá. A pergunta é, como você tem transformado a sua dor em crescimento? Você tem tido dó de você, pena de você? Você tem achado que o universo não tem pago a conta no contrato? Deixa eu te falar uma coisa. Não existe um contrato de segurança. Não existe segurança. Hoje eu estou aqui falando com vocês, amanhã eu posso estar na UTI com Covid. Ah, você é jovem, pastor. Tem gente da minha idade morrendo. O que você tem feito com sua família? O que você tem feito com sua casa? Em 1 Coríntios 9, 26, diz, pois eu, assim corro, não como quem não tem meta. Qual é a sua meta, irmãos? Por que você tem corrido tanto? Tem um livro que eu gosto muito, recomendo a você, Pai Rico, Pai Pobre. Ensina que muitas vezes estamos na roda dos ratos, trabalhando, para poder continuar vivendo a vida medíocre sem sentido. Para que você corre tanto? Para que você bate tanto? Para que você se cansa tanto? Hoje é dia de você responder isso para você. Qual o propósito, qual o porquê da minha vida? O que é que eu levanto? A palavra de Deus diz que nós temos um porquê, irmãos. O porquê de Deus na terra está em Romanos e diz de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Esse é o porquê de Deus na terra. Para isso, ele constituiu Jesus o cabeça da igreja. Como está em Coríntios, não vai dar tempo de trabalhar isso hoje. O propósito, ele cria, circunstancia a nossa vida. Eu quero dizer para você que não importa o tamanho da sua dor. Não importa o tamanho da sua situação. Talvez alguém esteja me ouvindo que está paraplégico em cima da cama. Se você está me ouvindo, você tem consciência. E se você tem consciência, você pode fazer uma das coisas mais importantes da igreja, que é ter uma vida intensa de oração. Eu fui na Coreia e vi lá uma espécie de asilo dentro da igreja, onde as senhorinhas, elas entregam todos os seus bens e elas vão morar na igreja. E lá a igreja sustenta ela com toda a excelência que um idoso pode ter, todo carinho, todo amor, e o trabalho delas é orar até morrer.
Aproveite o que tem sobrevindo sobre nós. Não seja só resiliente. Vá além do estresse pós-traumático. Dê sentido à sua dor. Perdoe, supere, não desista, cresça, seja a melhor versão de você a cada dia. E aí você vai começar a ter um crescimento pós-traumático. Você vai começar a tirar lições desse tempo difícil que nós temos passado, até nós temos vivido. E você que acha que está tudo bem, não tem o que crescer mais, que acha que já está abastado, não precisa de nada, eu quero deixar um texto para você antes de terminarmos e orar por você. Está também em 1 Coríntios 10, só que no versículo 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, cuide, para que não caia. Talvez você possa dizer, mas eu já fiz o que tinha que fazer, eu já tenho uma vida boa, eu não faço mal a ninguém, eu já estou com a vida ganha. A Bíblia diz assim, não se ofenda comigo, porque isso está na Bíblia, louco, amanhã pedirão a sua alma. Enquanto você está vivo, você continua sendo recrutado para o exército de Deus, para ter uma vida que glorifica a Ele, uma vida que honra a Deus, uma vida, como diz o salmista, o Salmo 85, aquele que segue a justiça faz dos seus passos caminhos. Eu quero sugerir para você que você resolva não só resistir esses tempos maus, porque Deus tem dado o escape, mas eu sugiro a você que cresça em meio a essa tribulação que temos passado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Quero orar por você agora. Senhor, eu agradeço por essa pessoa que está aqui comigo. Abençoa a sua vida profundamente. Que ele e que ela possam crescer no Senhor. As pessoas que vão ver esse vídeo depois também sejam edificadas e elas possam crescer nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldades. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus nos faça cada vez mais fortes, mais aptos, cheios de visão, cheios de propósito, para que possamos viver a nossa missão aqui na Terra, glorificando e honrando o teu nome. Que o nosso propósito seja conhecer a Deus e fazer ele conhecido. Se o teu propósito é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a tua glória, que o nosso propósito seja ser um filho semelhante a Jesus para a glória do Senhor. Que esse seja o nosso propósito. Conhecer o Senhor e espalhar do Senhor por onde nós passamos. Em o nome de Jesus. Amém. Te deixo um grande abraço e que logo estejamos aqui de volta. No domingo estarei de volta aqui com você às 18h30. Talvez antes tenhamos nossa escola bíblica ou depois, mas certamente, se assim o Senhor Deus permitir, no domingo, às 18h30, estaremos juntos para crescermos na palavra de Deus. Eu te amo em Jesus, Deus te abençoe e fique firme e aproveite esse tempo para crescer como nunca. Em nome de Jesus. Amém.